Tudo bem? Agora, olha que interessante. Vem comigo, ó. Se ele colocasse uma questão assim, ó. Eu vou colocar aqui para não apagar, tá? Se ele colocasse assim, ó. Vamos botar aqui uma 26, por exemplo, que ele falasse assim, ó. Basta essa sentença 1, igualzinho, ó. Não basta. Vou botar aqui. Não basta. Exatamente como está aqui. A mulher de César ser honesta. E ele falasse assim, ó. Você sabe que isso é falso. Posso afirmar que P é verdadeiro? Ele não deu a segunda proposição. Ele só deu a primeira. Ele fala assim, ó. Você sabe que esse primeiro cara é falso. Então você sabe que esse primeiro cara é falso. Posso afirmar que toda... Você não sabe o valor lógico do segundo cara. Posso afirmar que toda proposição é verdadeira? Certo ou errado? Certo. Certo. Porque o C, então, só é o quê? Falso. Falso se o quê? Primeiro. Parou. Só é falso se o quê? Primeiro. Parou. Se a primeira é verdadeira? Não. Tem como ser falso? Não. Vai ser verdadeiro. Quando a primeira parte é falsa, não importa quem é esse cara. Se ele é verdadeiro ou se ele é falso. Tudo isso vai ser sempre o quê? Verdadeiro. Tá claro isso, sim ou não? Tabela verdade. No WhatsApp não vai ficar claro. Ok? Tudo bem, crianças? Entenderam isso? Certo? Pois temos mais um detalhezinho que vai ficar para depois do recreio. Oi? Ali na 25, tipo, para negação, aí o problema é que eu não sabia que tem que se basear pela 22. Não baseei com ninguém. Eu baseei na minha única regra. Minha regra é, quando eu negar um centão, o que eu tenho que encontrar? Essa é a minha regra. Um E. Tem E aqui? Tem E aqui? Morreu! O que eu vou fazer aqui? Só pela minha regra. Tá errado. O que esses caras são, nós vamos ver depois, se chama equivalência. Nós vamos ver depois. Tudo bem? Tempo então, e depois nós voltamos. Recreio. Ó, voltamos? Ó, só vou colocar aqui então, certo, Ayrton? Vou colocar aqui a negação do C somente C, que eu não coloquei ali no nosso esqueminha de resumo. Do C somente C, tá? Então eu tenho assim, ó. Quando eu negar o C somente C, então aqui, ó, setinha para um lado, setinha para o outro, eu tenho duas maneiras, né? Um é aquela lá, ó, primeiro verdadeiro e segundo falso, ou segundo verdadeiro e primeiro falso, ok? É essa aqui tradicional, que eu abro em 2C então, um ou conectando, ou então eu tenho essa trivial, né? Quando eu tenho um C somente C e um Q, e eu quero fazer a negação dele, repete os dois caras, só que o que conecta eles é o ou, né? O ou, tracinho embaixo, lembre-se, esse tracinho embaixo é o que vai diferenciar o ou normal do ou seja, o ou inclusivo, que é o normal, e esse ou, que é o ou exclusivo. São duas maneiras, esse é o único cara que tem duas negações, os demais só tem uma negação, ok? Agora, crianças, vamos aprender mais uma coisinha pra gente fechar a negação, tá? Vamos botar uma sentença aqui então. Ok. Então eu tenho uma outra sentencinha que diz o seguinte: não é verdade que lógica é fácil e português é difícil. Ok. O que muda nessa minha sentença, de tudo que a gente está vendo até agora, primeiro eu tenho um padrão, ó. Lógica é fácil, pode ser verdadeiro ou falso. Português é difícil, pode ser verdadeiro ou falso, ou seja, eu tenho duas proposições e elas estão sendo conectadas pelo E. Tudo lindo, maravilhoso. Se eu falasse isso aqui, ó, lógica é fácil e português é difícil, a gente já tinha visto. A novidade está vindo aqui, ó. Não é verdade que. O que quer dizer isso, tá? Quando você vê uma expressão de lógica que começa com não é verdade que, ou pode usar algum sinônimo que o outro utilizado é falso que. Também pode ser usado assim, ó, é falso que, tá? O mais comum é usar não é verdade que, tá?
Não é verdade que, ou é falso que, toda vez que isso aparecer, o que está escrito aqui? Está escrito o seguinte, ó. Eu tenho a negação de tudo que vem na frente. É como se esse aqui fosse o não, já que é falso, não é verdade, isso aqui é um não. Só que não é um não desse cara, é um não de tudo. Se eu for fazer isso em símbolo, se eu for simbolizar essa sentença, eu simbolizar ela assim, ó, vem comigo. Vou lá, lógica é fácil, vou chamar de P. Português é difícil, vou chamar de Q. Agora olha só, o que conecta E. Então eu tenho a sentença ali, ó, que eu vou simbolizar, que ficaria assim, ó, P e Q. Só que como eu tenho não é verdade, esse cara está negando tudo que vem pela frente. Então a resposta, na verdade, o símbolo ficaria assim, ó, nego tudo que vem pela frente, ó. Aqui eu tô lendo como, ó, não é verdade que lógica é fácil e português é difícil. É isso que está escrito ali. Tá claro isso aqui? Então quando vir não é verdade, ele está negando todo um cara lá pela frente. Onde isso costuma cair? Costuma cair em coisas assim, ó. Olha só onde isso pode cair. Ele cai assim, ó. O cara coloca uma sentença e coloca assim, ó. A negação de se não trabalho na CEF, então não sou feliz. Não sou feliz. Não queria botar duas com não. Deixa eu ver como é que eu posso fazer aqui. Se não trabalho na CEF, então fico triste. Pode ser. Obrigado. Então, fico triste. Sou triste, fico triste. Beleza. Ok? Assim vai ficar bom pra gente trabalhar. Aí ele pediu a negação desse cara, tá? Aí eu não vou dar qual é a alternativa que ele deu lá não. Depois eu ponho a alternativa que ele deu. Você vai trabalhar para ver qual é a negação dele. Ah, então, professor, eu tenho uma sentença do tipo se então. Aí você vê que, eu tenho um se então, né? Um se então clássico, onde eu tenho uma primeira proposição e uma segunda proposição. Aí você lembra qual que é a negação do cara, né? Então eu posso fazer aqui em símbolos, ó, vou simbolizar, ó. Vou chamar não trabalho de não P e vou chamar fico triste de Q, tá? Então fica assim, ó, símbolo. Aí você vai lá, simboliza. Ah, fica assim, ó, não P, então Q. Esse é o meu cara simbolizado. Se eu quero a negação dele, eu vou fazer a negação do se então. A negação do se então é primeiro verdadeiro e segundo falso. Quem é o primeiro? Não P e segundo falso, não Q. Aí você chega no texto, que é... Qual o texto que tem aqui? O que tem aqui? Não trabalho na CEF, que mais? E não fico triste. Certo? Beleza. Não, tranquilo. Mas o que acontece? Não vai ter essa alternativa nas respostas. Não tem ela. É um certo e errado. Ele botou a negação desse cara é... Aí ele colocou assim, ó. A resposta ele botou assim, ó. Não é... Vou botar do outro lado para eu poder trabalhar lá, desculpa. Para eu poder trabalhar com a sentença lá. Ele botou aqui, ó. A negação disso é... Não é verdade que trabalho na CEF ou fico triste. Então é assim que está a questão na prova. Aí você olhou lá, ele está falando o que na questão? Que a negação de um se, então, está me dando um ou na resposta. Aí você vai direto, tá errada, porque o professor me ensinou que a negação de um se, então, o que tem que ter na resposta? Um e, tá claro isso, sim ou não? Aí você vai lá e marca que tá errado. Mas olha o detalhe, qual é a diferença dessa sentença? É que essa sentença começa com não é verdade, sim ou não? E se não é verdade o que vem lá na frente, quer dizer que o que tem lá na frente é falso, ou seja, eu terei que negar o que tem lá na frente. E adivinha qual é a negação do ou? Então pode ser que seja. O que eu vou fazer? Vou resolver esse cara aqui. Então eu vou resolver ele antes de ver o que está escrito aqui. Então olha só, a negação não é verdade é isso, não é verdade o quê? Trabalho na CEF, que eu vou chamar de P, ou fico triste, que eu vou chamar de Q. É isso aí, né? Só que na verdade, aqui ó... Só um pouquinho, que eu acho que fiz cacá aqui. Não trabalho na CEF, não fico triste.
É isso mesmo, né? Tá certo, né? Não P e não Q. Fechou, isso aí. Ok? Então aqui tá a minha sentença, ó. Não é verdade que eu trabalho na CF eu fico triste. Agora, quando eu resolver essa negação, vai ficar assim, ó. Negação de não P, negação de P, não P. Negação de O, E. Negação de Q, não Q. Notem que eu não neguei a sentença. Eu estou resolvendo ela. Eu estou pegando esse não é verdade e estou multiplicando, como se fosse aqui dentro dos parênteses. Eu não estou criando um outro não. Eu não estou criando um outro não. Então, esse cara aqui é igual, ou seja, tem o mesmo valor lógico que isso aqui, que é não P, E, não Q, não Q. Onde eu quero chegar? Pediu a negação do C, então? Qual é a resposta? Um E. Tá claro isso, sim ou não? Mas pode aparecer uma questão que a negação do C, então, vire um OU. Agora, o que é a condição para ser um OU? Ter um não é verdade, porque se não é verdade, nega o OU e vira um E. Então, se a sentença vai ser, ó, não é verdade que... Bom, tá correto. Vocês entenderam isso aqui, sim ou não? Então, tomem cuidado quando aparecer a expressão não é verdade. O que quer dizer não é verdade? Nego tudo que vem pela frente. Tudo que vem pela frente. Beleza? Ok? Aquela simbologia é da negação, né? Não. Sim, eu estou dizendo, vou negar o que vem pela frente. Mas eu não estou negando, né? Eu estou simbolizando esse cara. Porque o cara já é uma negação. Ó. Não é verdade que é isso aqui. Lógica é fácil e português é difícil. Vamos embora então. Vamos agora. Então isso é uma exceçãozinha, tá? Querem copiar? Então vamos lá. É só botar assim, ó. Não é verdade que nega tudo que vem pela frente. Então primeiro tu nega para depois pensar na questão. Vamos botar um exemplo aqui para vocês fazerem. Não, vou deixar vocês copiarem, relaxa. Tá nervosa? Vai pescar? Exemplo. Exemplo. Não é verdade que se estudo lógica, então fico estressado. Estressado, ok? Eu quero a negação desse cara, para vocês fazerem, tá? Então eu dei uma sentença, eu quero saber qual é a negação dela. Partiu, correção. Demorou muito. Ó, vambora. Obrigado, Su. Caiu o teu agora. Saúde, ó. Vem comigo, detonando, ó. Identificando primeiro os conectivos da sentença. Olha, meu amigo, eu tenho um C então. C então. Entre o C e o então, localiza-se a primeira proposição. Pós, então, tem a segunda proposição. Agora, o que difere é que eu tenho não é verdade que eu sei que vai negar tudo que vem pela frente. Simbolizando. Simboliza primeiro o K, ó. Onde fica a seta? No então. Então, aqui, vamos simbolizar. Símbolo, símbolo. Tá aqui a seta no então. O que vem antes do então? Estudo lógica. Vou chamar de P. Então vem antes um P. Professor, o que vem depois do então? Fico estressado. Que? Vou chamar de quê? Agora é que são elas. O que eu tenho? O não é verdade que. Esse não é verdade que, na verdade, ele é um tio que nega tudo na frente. Pronto. Esse é o símbolo. Inclusive, presta atenção, já caiu e cai várias vezes na CESP. Bem simples assim, ó. Ele dá a sentença e fala assim, ó. Essa sentença pode ser simbolizado dessa maneira. Sim ou não? Certo, essa é a maneira de simbolizar. Tá claro até agora? Prestem atenção que eu não neguei. Eu estou simbolizando a sentença. Agora eu vou fazer o crime, negar. Agora eu vou negar. Agora, olha que legal. A negação que eu quero é a negação de tudo isso, ó. Eu quero negar todo esse meu amigo aqui. Sim ou não? Ok. Olha que loucura. Eu vou negar um cara que já é uma negação. E eu estudei porque eu não só vim na aula, eu prestei atenção.
Quando o professor falou em um momento muito importante que a negação de quê? De uma é o que? Uma? Olha aqui, ó, tipo isso, Ana, ó. Menos com menos? É como se fosse isso. Eu estou negando uma negação. Então a resposta vai ser uma afirmação. É como se esses caras se anulassem. Uma das negações é uma das, não é a única. Não é verdade que se estudo lógica então fico estressado? Ah, que bonito. Tiro não é verdade, fica se estudo lógica, então... Para de apagar, cabeções! Eu disse que é uma! A tua pode ser que esteja certa. Isso que é falta de confiança, meu. Fico estressado. Essa é uma delas. E é a que poucos acertaram, porque não é tão trivial. Agora que todo mundo deve ter feito e tem com certeza eles acertaram, eu tenho fé, é a seguinte. Eu tenho lá, símbolo da minha sentença. A negação de P, então o quê? Certo? Então eu quero fazer a negação disso. Ou seja, eu quero negar todo esse cara aqui. Tudo bem? Então primeiro o que eu vou fazer? Eu vou resolver aqui dentro. E depois eu faço a negação. Então olha que bonito. Olha só. Primeiro eu vou resolver aqui dentro. Como é que eu nego um centão? Como é que eu nego centão? Nego centão. Primeiro, verdadeiro e o quê? Segundo, falso. É isso aí. Foram pro recreio e esqueceram tudo da manhã, né? Quem é o primeiro aqui? Se o primeiro é verdadeiro, o que vai ficar aqui? E segundo falso. O que eu vou botar? Tá claro que eu resolvi aqui dentro? Eu multipliquei? Eu fiz essa negação aqui dentro? Sim ou não? Agora, o que eu quero como resposta? A negação desse cara. Ainda falta aquele tio lá. Sim ou não? Então agora eu vou resolver aquele tio. Que vai ficar assim, ó. Negação de P. Negação de E. Negação de não quê? Agora eu vou trazer pro Portuga. Olha só. Quem é o P? Estudo lógica. O que eu vou escrever aqui? Muito bom. Não. Estudo lógica. E agora, o que conecta? Ou, o que vem agora? Fico estressado. Não é verdade, não. Não, ele cai fora, né? Ele é um conectivo, ele não faz parte de nenhuma proposição. Ele não faz parte de nenhum texto. Ele é uma negação. Viu só? A minha proposição é só isso, ó, Ana. Só estudo lógica é a proposição. Se for antes do C, eu não vou usar. Não, nesse caso, não vai usar. Por que eu tô falando? Nega tudo que vem pela frente. Oi? Tem o mesmo sentido nas duas? Sim. É a nossa próxima matéria. Se chama equivalência. Tem o mesmo valor lógico. Se eu montar uma tabela verdade com esse boneco aqui... esse boneco aqui, ó. Opa! E montar uma tabela lógica com esse boneco aqui, ó, que é o CP, então o quê? Tem o mesmo valor lógico. São equivalentes. É a próxima matéria. The next matéria é essa daqui. Equivalências lógicas. Tem o mesmo valor lógico. Oi. Então, ó, certo ou errado o CESP. Se ele colocar que esse cara, tá certo. Se ele colocar que esse cara, tá certo. Então ele poderia botar a negação de não é verdade, se estudo lógica, então fico estressado, é dada pela sentença, se estudo lógica, então fico estressado. Correto. A negação das sentenças não é verdade, que se estudo lógica, então fico estressado, é dada pela sentença, não estudo lógica ou fico estressado. Correto. As duas estão corretas. Não, é isso aí. Ok? Beleza. Beleza. Copia pra mim poder apagar. Ah, que agora o bicho vai pegar. Ah, ha, 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 ha. Essa é uma das aulas mais importantes de lógica. Aula número 2. Essa aqui é equivalência e negação, que é o que cai em todas as provas. E olha que eu disse pra vocês assim, o que eu falei pra vocês? Se você não sabe o centão, não vai fazer a prova. Sim ou não? Pegamos aqui ao acaso a Alessandra. A gente não se comunicou esse fim de semana. Ela trouxe agora hoje ao acaso uma prova de um concurso que ela fez ontem da CESP. Qual que era a questão que tinha lá? Qual que era a base da prova? Uma questão que centão, sim ou não?
todas eram com em relação ao se então. Perguntava 2 caras e outros 2 negação. Se o cara não sabia o se então, ele nem vai fazer a prova. Aquela questão, ele vai errar todas, ele não sabe nenhuma delas. Ele não sabe a tabela verdade se então. Tudo bem? Negação e equivalência é batata. Também é batata na CESP, tá? Ou cai negação, ou cai equivalência, ou cai os 2. Então, muito importante. Como não gosta, meu? Nem começou a fazer as questões de prova. Vocês vão ver as questões de prova, é a coisa mais barbada do mundo. Vocês vão dar risada nas questões de prova da CESP. Em outras vocês vão chorar, mas na grande maioria vocês vão dar risada. A grande maioria é o que importa. Tem umas que é de chorar mesmo, a CESP é foda. Ainda mais que eu enchi a apostila de vocês de questões de nível superior, que é pra, tipo, se tu faz a superior, o resto tu vai dar risada. Mas é pra detonar mesmo, então. Tá? Como eu disse, esse será o diferencial. Ai, professor, então eu não sou diferente de nenhum concorrente, eu sou igual a todos. Beleza, então. Posso apagar o lado de cá? Posso apagar, obrigado. Vou apagar só essa parte, que depois eu apago mais. Vou vir pra cá, ó. Equivalência. Vambora. Larguem a apostila, preste atenção. Todo mundo vem pra cá. Equivalências lógicas. Equivalência. Equivalência. Vamos ver como essa coisa funciona, tá? Vambora, então. Olhem só. Vamos pensar aqui, ó. Bem fácil, tem que ser uma frase com... Sou feliz. Pronto. Bem fácil, rapidinho, curto e grosso. Se bebo, vírgula, então sou feliz. Certo? Tem uma sentença que nós podemos identificar. Qual é o conectivo? Se então. Bebo e sou feliz. Bebo eu vou chamar de P, sou feliz eu vou chamar de quê? Até agora nenhuma novidade. Simbolizar os caras. Ei, quem que tá copiando aí, Natália? Deu? Levanta a cabeça. Ó, simbolizar os caras. Ah, como é que eu simbolizo? Também estão carequinhos de saber já, né? Põe o P, põe o que conecta? O então. Lembre-se, o então embaixo a seta, pá, o que vem antes, o que vem depois. Alguma dificuldade até agora? Não, né? Que bom. Então volta para aula 1. Se eu perguntar qual é a negação desse meu boneco, aí você vai lembrar quando ele é falso, sim ou não? A negação, quando acontece a negação do se então? Quando o quê? Primeiro é o quê? Verdadeiro. É o quê? Segundo? Falso. Então, crianças, se eu quero negar esse meu amigo, presta atenção, quero negar isso. Como é que fica? Primeiro, quem é o primeiro aqui? É o P, sim ou não? É o P. Repete ele. Agora, o que eu conecto? E. Segundo é falso. Quem é o segundo? O que eu vou escrever aqui? Não que. Muito bom. Se eu quiser trazer isso para o Portuga, vem comigo. Tradução, olha cá. P. O que eu escrevo aqui? Bebo sim, não nego. E o quê? Não sou feliz. Isso é uma negação mesmo, né? Cara que bebe não é feliz, brincadeira. Ok? Tudo bem? Tá claro até agora? Tá claro, sim ou não? Sim. Agora, onde tu vai, Su? Meio da aula com essa porra desse celular, Su? Porra, meu. Achei que fosse uma caganeira. Esperar. Ó, presta atenção. Crianças, ó, vem comigo. Olha a loucura que eu vou fazer agora. Presta atenção. O que eu vou fazer agora é pegar essa negação que eu encontrei aqui. Encontrei ali a negação, né? Aqui ela tá em fórmula de símbolo, é a negação em símbolo, e aqui é a negação em texto. Tudo bem? Tá fácil de identificar, né? Texto e símbolo, ok? Agora o que eu vou fazer? Olha que loucura. Eu vou pegar a negação e vou negar a negação de uma negação. Eu quero negar o cara 2 vezes. Olha que loucura. Lembra que nós vimos na primeira aula quando tu pede pra mãe: mãe, posso ir pra balada hoje? Ela diz não, tu não vai. Agora você vai dizer não e não, tu vai.
É ou não é? Nós aprendemos isso. Porque a negação de uma negação é uma afirmação. Então, amores, eu vou negar esse resultado. Então, agora o que eu quero? Ó, eu quero negar essa negação. Que é isso aqui, ó. Esse é o resultado da negação, é ou não é? Que é o resultado da negação, né? Então, vou cortar aqui, ó. Pá, achei. Pá, pronto. A negação dessa negação. Agora, qual que é a negação? A negação é P, E, não Q. Eu quero negar esse boneco. Vem comigo. Como é que eu faço essa negação? Qual é a negação de P? Não P. Não P, certo? Qual é a negação de E? Ou. Qual é a negação de não Q? Q. A negação, vamos trazer para o português aqui então, primeiro antes. O que está escrito aqui? Não bebo, sou feliz. Essa sentença, de novo, a negação de uma negação é uma afirmação. Então, quando eu nego uma vez, obviamente o que eu tenho é a negação. Porque eu neguei uma vez, eu tenho o nosso amigo chamado negação. Quando eu nego 2 vezes, o que eu encontro é uma coisa que nós chamamos de equivalência. O que quer dizer uma equivalência, professor? Tem o mesmo valor lógico, tem o mesmo significado, tem o mesmo sentido. Então, olha só, dizer se bebo, então sou feliz, é a mesma coisa que dizer não bebo. O que eu fiz? Peguei o primeiro cara e neguei. Ou repeti o segundo cara, sou feliz. Ó, vem comigo, ó. Dizer se estudo lógica, então fico estressado, é a mesma coisa que dizer, ó o primeiro cara, não estudo lógica. Olha aqui no meio. Ou, olha aqui, fico estressado. A regra da equivalência, ela é bem simples. A regra da equivalência era assim, ó. Equivalência. Ela tem 2 regras. A primeira, que é a que nós estamos vendo agora, ela faz assim, ó. Ela pega um amigo centão, e transforma ele como? Nega o primeiro cara, põe um ou e repete o segundo. E o melhor de tudo, tu não precisa decorar essa porcaria. Por que não? Porque se você decorou aqui o centão, a tabela verdade, tudo vem como uma consequência. Como assim, professor? Se eu tenho lá, se P, então o quê, né? E eu quero a negação desse cara. O que eu sei da negação? Vou botar aqui primeiro, a negação aqui, ó. Pra cá. Se P, então o quê? Eu quero a negação. O que eu sei da negação? Quando ele é falso? Vamos lá? Quando se P, então o que é falso? Quando o quê? Primeiro? Verdadeiro, segundo. Vai de novo, tá devagar o coro. Primeiro? É verdadeiro e segundo falso. Segundo falso, sim ou não? Sim. Como é que eu trago isso aqui então para símbolos? Como é que fica aqui então? Olha para esse cara. Como é que fica aqui então? Primeiro verdadeiro. P. E agora? E agora? Não quero. Muito bom. Agora o que eu estou pedindo para vocês é uma coisa chamada equivalência, sim ou não? Que nós sabemos que equivalência é o quê? A negação da... Ei, vem comigo. Para. Levanta a cabeça. Ó. Essa é a negação. Qual que é a negação dessa negação? Qual que é a negação do primeiro ser verdadeiro? Primeiro ser falso. Qual a negação de E? Ou. Qual a negação de segundo falso? Ou seja, aplica a regra. Olha lá pro cara. Primeiro falso. Quem é o primeiro? Ou seja, quem vai aparecer aqui? E agora? Ou. Segundo verdadeiro. Quem é o segundo? Se ele é verdadeiro, quem vai aparecer aqui? Então, professor, peraí. Se eu decorei essa porcaria dessa frase que você disse pra mim, eu sei quando o ser então é falso, eu sei qual é a negação, porque é a mesma frase, e quando eu negar essa frase, eu tenho a equivalência. Com um único cara, eu sei tudo. Olha que legal. Agora, se você adora decorar, te vira nos 30. Tem que saber essa regra aqui. Eu tenho que saber essa regra. Presta atenção. Um centão pode virar um ou. Olha que legal. Como?
Pega o primeiro cara e nega. Notem que é uma regra, é uma lei. Não quer dizer põe um não no primeiro cara. Eu disse nega o primeiro cara. Isso faz toda a diferença quando eu tenho uma questão do tipo assim, ó. Do tipo assim, vou apagar aqui, parará, 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 vou apagar aqui, ó.